Então, vamos lá. Boa noite a todos, a quem nós não tivemos a oportunidade de cumprimentar antes. Então, hoje nós Boa vamos noite. dar continuidade ao estudo da Gênese. Esse livro que é muito importante para todos nós espíritas. O que nós estávamos falando aqui em off, conversando com a equipe toda aí responsável pelo curso. Como são temas que não é do nosso usual, não é do nosso dia a dia, às vezes nós encontramos algumas resistências, porque não é do nosso domínio, mas se faz necessário. Porque quando nós olharmos, quando fala o homem de bem, quando fala os bons espíritas são aqueles que conhecem a doutrina que professam. Então, quando Kardec, o poliglota, o catedrático, quando foi convidado por Jesus para codificar a doutrina, então não basta só sabermos de onde viemos, porque estamos na Terra e qual é a nossa destinação. Nós precisamos compreender como se formou este planeta que hoje nos abriga, qual as diferenças, porque assim como há uma diversidade entre os espíritos que aqui se encontram, também existe uma diversidade geológica no nosso planeta. E esses primeiros capítulos têm muito a ver com isso. Então, um pouquinho só de paciência, mas nós não vamos aqui ficar dando aula de geologia, nós não vamos aqui ficar buscando física quântica. Nós vamos trazer dentro das nossas necessidades aquilo que vai servir de alavanca para que nós nos tornemos sempre criaturas melhores. E esses recursos e esses mecanismos estão à nossa disposição. Então, nós vamos ver hoje o capítulo 8, teorias sobre a formação da Terra, lembrando sempre que nós estamos fazendo um resumo de cada capítulo. Não é muito mais amplo, é muito mais complexo. Nós estamos trazendo um resumo, aquilo que é mais importante, para que se tenha uma noção do todo, tá bom? Capítulo 8, teoria sobre a formação da Terra. O capítulo 9, revoluções do globo. O capítulo 10, a gênese orgânica. Nós vamos falar um pouquinho também do capítulo 11, a gênese espiritual. Vamos falar um pouquinho do capítulo 12, a gênese mosaica. E vamos encerrar a aula de hoje com o capítulo 13, caracteres dos milagres. Então, teoria da projeção. Eu não vou repetir nos capítulos para tentar ganhar tempo, e também assim, mas está bem explícito em cima, então acredito que não vai haver dificuldade. Teoria da projeção, chamada também como teoria de Buffon. Essa teoria, eles dizem assim, cientistas dizem que um cometa teria se chocado com o Sol, causando a projeção de fragmentos incandescentes no espaço, originando assim os planetas que mantiveram o movimento no sentido do choque primitivo. Então, aqui, por exemplo, nós já começamos. Por quê? Por que que é uma teoria? Porque é infundada. Um cometa, dentro de tudo hoje que a ciência mostra, não teria condições de se chocar com o Sol. Ele seria desintegrado antes, por maior que seja, dentro do nosso conhecimento. Mas é uma teoria que quem estuda, muitos dos centros, aqueles que estudam principalmente a parte científica da doutrina, eles ainda debatem muito essa teoria de Buffon, de que esse cometa chocando-se contra o Sol, então teria originado todos esses planetas do sistema solar. Por isso que eles giram todos no mesmo sentido, que é o sentido onde eles estavam, como se fosse uma rua de mão dupla, e por isso se chocaram.
A teoria da condensação é a que prevalece na ciência. A Terra seria originária da condensação da matéria cósmica, inicialmente incandescente, formando após uma crosta sólida pelo resfriamento. Isso, a própria Gênese mosaica, daqui a pouquinho nós vamos ver, permanece assim. O livro A Caminho da Luz também diz isso. Então, a Terra, aquela bola incandescente a qual Deus colocou nas mãos do Cristo, sim, todos aqueles gases sulfurosos, enxofre, entre outros tóxicos, à medida que a Terra vai se resfriando, vai passando por esse processo de condensação. Então, esse resfriamento, as águas ocupando o maior espaço possível, porque as águas elas vão resfriando exatamente essas partes incandescentes, formando aí os terrenos, formando aí toda a parte geológica do nosso planeta. A alma da Terra é a ideia de que a Terra teria uma alma inteligente, mas isso não pode prosperar, pois, não tendo o nosso globo sequer vitalidade de uma planta, não poderia abrigar um espírito superior. São aquelas ideias de que, da mesma forma que tem aquelas ideias de que o Cristo não teve um corpo físico, de que o corpo do Cristo era fluídico, de que Deus é um velhinho de barbas brancas, como a cabana, que Deus não é pai, Deus é uma mãe. Então, existem várias teorias e sempre tem adeptos. Aquelas pessoas que têm dificuldade de se aceitar porque está no mundo, como elas têm dificuldade de aceitar um ser superior e inteligente, elas não admitem ser contrariadas. Então, elas abraçam essas ideias. Então, essa ideia de que a Terra teria uma alma inteligente, ele está dizendo que Deus seria a Terra. É essa a ideia dessa teoria, é essa a ideia desses pesquisadores. Deus seria a Terra. Por isso, tudo que está nela é originário. Tudo tem partículas ou DNA de Deus. Por alma da Terra, pode-se racionalmente designar o espírito a quem está confiada a alta direção dos destinos morais e do progresso de seus habitantes. Aí já é um esclarecimento de São Luís. Se os homens entendem errado, se os homens interpretam errado, então São Luís está dizendo que, por alma da Terra, está designado o Cristo, Jesus. Então, Jesus, o co-criador, ele idealizou, ele cuidou desses experimentos nos dois mundos. Então, tudo que acontece aqui, Jesus sabe, foi experimentado, foi feito, sim, tinha que funcionar aqui e no mundo espiritual. Como Jesus sabe de todos esses detalhes, pois ele é o co-criador em plano maior, então a alma da Terra seria uma referência àquele que é o guia e modelo, Jesus. Mas não é isso que os cientistas entendem. Para nós que temos o Evangelho como luz, para nós fica fácil. Mas para quem age somente ligado à razão e à lógica, fica mais difícil de aceitar essa teoria. Revoluções gerais ou parciais. As revoluções gerais ocorreram durante as fases de consolidação da crosta terrestre. São os períodos geológicos que se sucederam de forma lenta e gradual, exceto o período diluviano, que transcorreu de forma repentina. Então, é um processo, não é um milagre. Incandescente, passa por um processo de resfriamento, passa-se por um processo de condensação e de fixação, onde as próprias placas tectônicas, os terrenos
vão surgindo. Quando ele fala que o único que fugiu a essa exceção é o período diluviano, nós vamos ver daqui a pouquinho. Está relacionado aos terrenos depois dos conhecidos dilúvios. É como se tivéssemos um lago que de repente se rompe, e aí aqueles terrenos que estavam submersos, então surgem para a oportunidade da vida. Idade das montanhas. A idade das montanhas não representa o número de anos de sua existência, mas sim o período geológico em que se formaram. Então, quando ele fala as idades, sejam Himalaia, ou como o próprio livro vai falar de montanhas que surgiram no México, quando os vulcões irrompem do centro da Terra, então a Terra vem subindo junto com essa lava. A água separa e esse terreno aparece não como uma erupção que nós estamos falando, não é vulcânica, fazendo com que esse aclive seja visto. Mas isso, sim, não representa, porque muitas vezes existem essa ideia de que se fala, de que um dia tudo foi água, que tudo isso ficou submerso. Não, isso é um erro. Nem todas as montanhas um dia estiveram debaixo d'água. Não significa que o Everest um dia foi coberto pelas águas de um mar ou de um oceano. Não, pode ser uma montanha, a montanha derivou exatamente de um vulcão, de uma erupção em que surgiu, e aí houve a separação natural das águas e todo o terreno à sua volta. O dilúvio bíblico é conhecido como o Grande Dilúvio Asiático. Foi causado por levantamento de parte das montanhas da Ásia, provocando inundações na Mesopotâmia e regiões em que vivia o povo hebreu. Existem dois grandes dilúvios. Um que é esse nessa região da Índia. Existem escritos de um povo anterior aos capelinos chamado Vedas. Para muitos, é como se fossem os maias, os incas, mas é muito anterior aos capelinos. Os Vedas, eles já falavam de um dilúvio, de uma inundação que ocorreu entre os dois rios mais importantes da Índia. Vou colocar o nome aqui porque é difícil de pronúncia, e não é objetivo, não é mostrar intelectualidade. Então, eles falam, sim, inclusive há alguns historiadores que confundem esse dilúvio asiático com o dilúvio de Moisés. Mas, sim, houve essas duas circunstâncias que precisam ser muito bem separadas. Foi, portanto, de efeitos locais e não universais, como sugere Moisés, tanto que a chuva não teria condições de provocar a inundação de toda a terra. Se o dilúvio asiático ficou restrito àqueles dois rios da Índia e por ali muitos pereceram, muitas vidas foram ceifadas, retornando num resgate coletivo, o dilúvio de Moisés foi o quê? Foi exatamente na confluência dos rios Tigre e Eufrates. Então, o dilúvio de Moisés é restrito àquela região. Os rios Tigre e Eufrates, eles, então, durante um período de chuva, então houve um grande volume de água que causou essa inundação. Mas não seria uma chuva de 40 dias, 40 noites, como está lá. Isso é muito mais poético do que realidade. E a chuva não teria condições de inundar toda a terra. Então, isso é relativo. Isso é muito mais localizado ou parcial, como diz o livro, do que propriamente universal, como muitas vezes se faz acreditar, só porque está na Bíblia.
revoluções periódicas. Além dos movimentos de translação e rotação, a Terra executa um terceiro movimento sobre o seu eixo, como de um peão a morrer, movimento que se completa a cada 25.868 anos. Então, imaginemos a Terra girando em torno de si e girando em torno do Sol. Todos devem saber como funciona o movimento do peão. Enquanto ele está naquela velocidade, muitas vezes nós temos até dificuldade de ver qual o sentido que ele está girando. Mas à medida que vai perdendo a força, então ele começa a verter, ora para um lado ou para o outro, como se ele estivesse em câmera lenta. E isso acontece nesses períodos de 25 anos. É a ciência, são equipamentos, é tecnologia que consegue prever essas coisas. Então, isso é estudado de acordo com o movimento dos astros. Alguém fala, mas 25 mil, praticamente quase 26 mil, é esses mesmos equipamentos que dizem hoje que a Lua se afasta do planeta Terra em média 2 centímetros a cada ano. Cataclismas futuros. Alcançada já a solidificação da crosta e extintos a maioria dos vulcões, não é de se esperar grandes ocorrências. Erupções vulcânicas ainda ocorrem, causando perturbações locais, como inundações das áreas próximas. O que é preciso a gente ver desses cataclismos? Então, terremotos, vulcões, maremotos, isso acontece dioturnamente. Só que na proporção ínfima, nós não conseguimos, não nos afeta e nós não sabemos, mas são detectados pelos aparelhos, né, que hoje a tecnologia já consegue. Então, e à medida que o vulcão, basta olhar a lava de um vulcão, quando ela adentra o mar, ela continua incandescente por longo período. Ela, mesmo na água, essa lava incandescente percorre, às vezes, milhares de quilômetros. Então, é para a gente compreender como vai sendo formado o nosso planeta, como vai sendo formado hoje o planeta Terra que nos abriga. Essas situações, muitas ilhas que ocorrem são exatamente essas lavas vulcânicas sedimentando através do resfriamento. E muitas vezes, quando esses maremotos, esses cataclismas, quando eles ocorrem, muitas vezes aparecem ilhas da mesma forma que outras desaparecem, exatamente por causa desse terceiro movimento da Terra. É como se a gente pegasse uma vasilha com água, nós girarmos ela num determinado sentido, ela não vai cair, mas nós vamos girando de acordo com o nosso braço, ela vai se formando. À medida que nós paramos, o movimento vai cessando até se estabilizar. São essas ocorrências que ele está dizendo que ocorre com o planeta está em formação. A Terra terá, logicamente, um fim. Entretanto, atualmente acabou de sair da infância, entrando em um período de progresso pacífico com fenômenos regulares e com o concurso do homem, está, porém, ainda em pleno trabalho de gestação do progresso moral. Sim, aqui uns 5 bilhões de anos, a Terra será absorvida pelo Sol, como muitos outros planetas já o foram. E como isso acontece todos os dias e a todo momento. Então, a Terra, sim, ninguém pode afirmar que a Terra vai chegar a mundos puros, a mundos felizes e muito menos a mundos angelicais, porque nós não podemos prever essas datas, isso não existe. O que nós sabemos é que a Terra acabou de sair de um mundo primitivo,
A Terra ainda está em formação, mas hoje, em relação ao que era, hoje a Terra já pode dizer que está nesse progresso pacífico. Esses flagelos naturais e esses cataclismas são muito mais exceções do que uma regra geral. A formação dos primeiros seres vivos. O estudo das camadas geológicas revela que cada espécie animal e vegetal surgiu simultaneamente em vários pontos do globo, bastante afastados uns dos outros, o que atesta a previdência divina, garantindo condições de sobrevivência apesar das vicissitudes a que estavam sujeitos. Então, os primeiros seres vivos, de acordo, a Terra não se resfriou geral. Os gases sulfurosos, o enxofre, não foi tudo de uma vez. É de acordo com as regiões. Hoje, nós não temos aí as estações, os hemisférios com diferenças, enquanto no hemisfério está o verão, no outro está o inverno, e assim vai, primavera e outono. Da mesma forma, são essas condições. É isso que ele está dizendo. Os seres vivos, então, lá no Alasca, surgiu os seres que estavam prontos para viver naquelas condições. Lá, no lugar onde o calor era exorbitante, as espécies orgânicas que poderiam suportar aquele calor. O que importa é que esses germes surgiram todos ao mesmo tempo. Então, o princípio espiritual, a vida orgânica estava sendo estabelecida. Uma vez que o planeta ofereceu condições de vida orgânica, os chamados seres vivos, os unicelulares, os protozoários, eles surgiram em vários pontos. Assim também foram os espíritos. Não foi tudo partiu de um mesmo ponto da Terra para povoar toda a Terra, não. Os espíritos, sabemos que tem aqueles que estavam na sua primeira encarnação, mas nós sabemos, sim, que estavam, e por estar na primeira encarnação, todos estão uns mais adiantados que os outros. Basta olharmos, por exemplo, os nossos animais. O cão, o gato, por exemplo. Quantas espécies de cães tem? E nem todos se adaptam aos mesmos lugares ou às mesmas circunstâncias. Qual a diferença? Para quem não conhece, por exemplo, poderia falar, saberia diferenciar um cão de um lobo, o lobo de um coiote? São similares. Então, essas vidas simultâneas, genéricas, elas surgiram. Isso mostra o quê? Que mesmo vicissitudes, que com todas essas dificuldades e com todas essas intempéries de um mundo nascente, sim, a misericórdia divina e o amor incondicional de Jesus oferecendo as condições para que nós, espíritos, pudéssemos ter a oportunidade de aqui trabalhar e aprimorar, fazendo avançar também o planeta que ora nos abriga. A grande lei de unidade que rege a formação dos corpos inorgânicos preside também a criação material dos seres vivos. A composição dos corpos ocorre quando existem condições favoráveis, como grau de calor, umidade, movimento ou repouso. A lei de unidade, aglomeração das partículas, tudo isso, a atração lá do mineral. Corpos inorgânicos, ele está se referindo em grande parte aos minerais, porque não é o reino mineral, ele não é composto, por exemplo, apenas ali dos cristais. Tudo aquilo que é inorgânico,
que tem a atração da matéria, onde temos aí essa condensação molecular, tudo isso é para presidir a formação dos seres vivos ou seres orgânicos. Como ele fala, a composição dos corpos é que exige, tem uma certa propriedade. Uns precisam de mais calor, de umidade, movimento e repouso. Não é assim com a semente? Basta nós observarmos uma semente quando ela é lançada ao solo. Da mesma forma que ela busca as suas raízes no seu desenvolvimento, ao mesmo tempo que ela busca a água e os nutrientes do solo, através da umidade, ela precisa do calor. Por isso, ela cresce em direção ao sol, cresce em direção à luz. O movimento pode se referir ao vento, o próprio movimento do planeta, esse movimento em torno de si e em torno do Sol, produz a energia necessária para que possa, então, se desenvolver. Se nós olharmos. Então, quando se olha, por isso que o super-homem gira, por isso que a Mulher Maravilha gira, basta compreender. Todos nós, se você vai fazer qualquer coisa que seja no fogão, você precisa mexer o que está ali. Seja arroz, seja o que você estiver cozinhando, você tem que mexer ali, porque senão vai queimar, vai estragar. É assim que funciona. Se nós ficarmos parados, nós vamos acabar criando raízes? Não, nós vamos acabar ficando insalubres. Por quê? Porque você não tem um movimento. Então, tudo tem o trabalho e o repouso. Tudo isso é energia, onde os seres vivos se fazem necessários. No reino... Não, Seba, eu não vou estragar. Eu Que não. bom. No reino animal e no reino vegetal, a composição básica é a mesma dos corpos inorgânicos, principalmente o carbono, oxigênio e hidrogênio, cujas combinações resultam as inúmeras substâncias orgânicas. Temos um inúmero número de elementos, basta olhar a tabela periódica. Porém, o que ele está dizendo? Carbono, oxigênio, hidrogênio e alguns outros benfeitores espirituais, eles colocam também o azoto. Esses 4 elementos, eles estão presentes em quase tudo aquilo que constitui o nosso planeta. É isso que ele está falando. Mas, principalmente, no reino animal e no vegetal. Porque ali eles estão em desenvolvimento e, através dessa interação, dessa manipulação entre estes elementos, é que vai resultar as condições de vida orgânica, que vai permitir ao espírito, então, retirar do planeta os elementos necessários para formar o seu perispírito e formar o corpo físico onde o espírito vai agir e evoluir. O princípio vital. Uma molécula composta por carbono, hidrogênio e oxigênio, ela poderá resultar em um mineral, ou, se estiver modificada pelo princípio vital, resultará em uma molécula orgânica, guardadas as devidas proporções. Pelo amor de Deus, não é comparação. Seria como se pegássemos um grão de areia. Então, o carbono, hidrogênio e oxigênio formou o grão de areia. Ele é um mineral. Se nós tivéssemos a capacidade, imaginemos que a gota d'água que a gente vai colocar nesse grão de areia é o princípio vital. A partir do momento que essa umidade, então ele se transforma em uma molécula orgânica. É isso que ele está dizendo. O princípio vital é o combustível. O princípio vital é essa energia que transforma um ser inorgânico por aglomeração e aglutinação de matéria
em um ser vivo. É esta situação, é essa a importância. E o princípio vital, ele tem prazo de validade e tem quantidade. Então, um cachorro, um gato, o golfinho, a baleia, a tartaruga, cada um recebe uma quantidade de princípio vital diferente do outro. É de acordo com a sua evolução, é de acordo com o processo evolutivo deste princípio espiritual ativo. Ao se formarem, portanto, os seres orgânicos assimilam o princípio vital, que dá às moléculas propriedades especiais. Sua atividade é alimentada pela ação do funcionamento dos órgãos durante a vida até a sua extinção. Sim, os órgãos são formados, nós já falamos, no vegetal, nós desenvolvemos aparelho reprodutor, ali nós desenvolvemos o nosso aparelho circulatório, a memória, tudo isso vem do reino vegetal. Há muitos através de um automatismo que nós estamos. Quando chegamos na fase do animal, nós estamos na fase final de aperfeiçoamento dos nossos órgãos, coração, rins, pulmão, os sentidos que vamos fazer. Então, a partir dos animais, ali está a importância que se fala quando Jesus disse desses pequenos, que não se refere a crianças. Sim, quando nós olharmos estes princípios, o princípio espiritual, no caso, inferior à nossa hoje condição, porque é a fase final de aprimoramento dos órgãos que vão servir ao corpo físico nas várias encarnações de aprendizado e de evolução em busca da conscientização da nossa existência. Observa-se que o princípio da geração espontânea aplica-se aos seres de organismos simples, do reino vegetal e animal, como o musgo ou vermes intestinais. Muito embora seres de organização complexa, não se reproduzem espontaneamente. Não se sabe como começaram, pois ninguém conhece os segredos de todas as transformações. Sim, não estamos aqui entrando em guerra com a ciência ou criticando esse e aquele. A geração espontânea, como sempre foi divulgado. Se você jogar a semente ali, do nada ela vai brotar. Tem o ar, tem todos os elementos suficientes para ela desenvolver. Por que a geração espontânea se aplica a esses vermes, vírus, esses seres ínfimos, protozoários, como ele disse, dos vermes intestinais? Por que não tem geração espontânea para uma baleia? Por que não tem geração espontânea para um elefante? Por que não tem geração espontânea, por exemplo, para um abacateiro, para um eucalipto? Tá sempre a geração espontânea, é só aquilo que é visto através do microscópio? Não, ali está um princípio ativo. É isso que ele está falando. Não se reproduzem, mesmo sendo complexo, como foram as algas, que é considerado os primeiros seres vivos do nosso planeta. Ninguém, não existe na obra espírita, não existe nas obras complementares, nenhum espírito afirmando onde começa, onde termina e, principalmente, onde se faz essa mudança, essa transição de um reino para outro, de um ser para outro, de um unicelular para uma molécula ativa, que vai estender-se e vai ser de múltipla utilidade. Então, não sabemos. É muito mais dedução e achismo de quem quer mostrar conhecimento do que uma realidade. E isso está bem específico no capítulo da Gênese orgânica. A Gênese espiritual começa falando do princípio espiritual, que decorre do princípio de que
todo efeito tem uma causa. Todo efeito inteligente tem que ter uma causa inteligente. As ações humanas denotam o princípio inteligente, a existência de Deus, pois não é concebível a soberana inteligência reinar eternamente sobre a matéria bruta. Princípio básico de Kardec, quando foi apresentado às mesas girantes. Para todo mundo, era um espetáculo de fim de tarde nas praças de Paris. Quando Kardec se depara com ali toques, batidas, sons e barulhos, Kardec, então, a primeira coisa que ele fala, se existe uma resposta, é porque existe um fator inteligente. Então, a batida não é a causa, a batida é o efeito. O que está causando esse efeito inteligente tem que ser uma causa inteligente. E é aí que começa, então, as pesquisas que vão gerar o livro dos Espíritos, que depois vai servir de base e fundamento para o livro dos Médiuns. Todo efeito inteligente é decorrente de uma causa inteligente. Quando ele fala, e esse efeito inteligente, o que é? A inteligência suprema. Nós não podemos conceber Deus, a inteligência suprema, somente para pedras, somente no reino mineral, no reino vegetal, ou ainda muito sobre os animais. Se a inteligência suprema é muito mais do que tudo isso. É claro que não é aquela coisa do panteísmo de que Deus está em tudo e que tudo é Deus. Não, não é assim que funciona. Mas nós precisamos entender que Deus, que nos fez a sua imagem e semelhança, é o quê? A manifestação. Nós somos a manifestação divina de Deus. Nós temos inatos e latentes em nós todas as virtudes divinas. Se colocadas em prática ou não, é outra coisa. Mas nós precisamos ter consciência de que nós estamos na nossa infância espiritual. Então, não adianta querer ter, num planeta de provas e expiações, na nossa infância espiritual, os mesmos atributos da divindade ou, quando muito, daquele o mais perfeito dos espíritos que já viveu aqui entre nós, nosso guia e modelo, Jesus. O princípio espiritual é independente do princípio vital, pois há seres que vivem e não pensam, como as plantas. A vida orgânica reside num princípio inerente à matéria, independentemente da vida espiritual, que é inerente ao espírito. Então, o princípio vital é a energia, é o combustível, é o azeite da época do Cristo, que era o que alimentavam a candeia, que alimentavam ali as tochas. Então, esse é o princípio vital. O princípio espiritual, ele começa a manifestar exatamente na vida orgânica. Então, o princípio espiritual, que lá dos cristais, do mineral, a partir do que tem vida orgânica, começa a ser um princípio inteligente. E aí, esse princípio, a partir do momento que se torna um princípio inteligente, ainda que numa proto-existência, uma existência ainda primitiva, sim, é ele que vai fundamentar e que amanhã, representando o futuro, será o espírito. E o espírito vai comandar todas as ações desse perispírito e da matéria na busca da sua evolução. O elemento espiritual individualizado constitui o espírito, enquanto que o elemento material forma os diferentes corpos da natureza, orgânicos e inorgânicos. Todos são objetos da solicitude divina, não havendo qualquer
favorecimento. Então, o elemento espiritual é a centelha divina, é a parte divina da nossa existência, é o que constitui o nosso espírito, é o espírito que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Por isso que ele fala, então, os elementos têm formas e corpos diferentes? Sim, tudo. O reino mineral é totalmente diferente do vegetal, que é ou muito diferente do animal. Agora, dependendo de algumas espécies e de gêneros de animais, muitos de nós, muitas vezes, nos assimilamos. Muitas vezes nós até nos comparamos. E não basta ser só os símios e os primatas. Algumas atividades, como determinados animais, os domésticos, representam as emoções, mas eles estão dentro de um condicionamento. Porque, como ele diz, aqui como Kardec deixa bem claro, não existe favorecimento. Qualquer favorecimento seria uma preferência. Qualquer preferência é uma injustiça. E se Deus comete injustiça, ele então perderia um dos seus principais atributos, que é ser a justiça, a perfeição absoluta. União do princípio espiritual à matéria. O corpo é simultaneamente o envoltório e o instrumento do espírito, sendo apropriado ao nível de trabalho que cabe ao espírito executar em cada fase do desenvolvimento de suas faculdades. Sim, o corpo físico, quando o espírito precisa de algo, ele fala ao perispírito, que fala ao corpo. Quando o corpo necessita de alguma coisa, o corpo fala ao perispírito e o perispírito transmite isso ao espírito. O espírito não pode agir diretamente no corpo. Não existe na nossa formação ainda, nem temos condições. O espírito agindo diretamente no corpo, ele desintegraria. Por isso, os corpos espirituais, como o duplo etérico, o corpo mental, entre outros. Por quê? Exatamente para vir servindo dessa transformação energética para que o espírito possa agir no corpo, ali de acordo com as nossas necessidades de aprendizado, de evolução, mas principalmente de reparação e de crescimento espiritual. Encarnação dos espíritos. Não podendo o espírito, por sua natureza etérea, agir diretamente sobre a matéria, faz-se necessário um intermediário, o seu envoltório fluídico, semimaterial, extraído do fluido cósmico universal modificado, o perispírito, que foi explicado com essa junção espírito e matéria. Doutrina dos anjos decaídos e da perda do paraíso. A Terra recebeu espíritos exilados de um mundo mais adiantado, Capela, da constelação do Cocheiro. Embora não despojados de seu orgulho e maus instintos, a raça adâmica, cuja missão foi a de fazer progredir os homens que estavam em estado primitivo de desenvolvimento. Não é a coisa de Lúcifer. Lúcifer é um anjo. Não, a doutrina espírita deixa bem claro. Tudo aquilo que é aprendizado, todo o nosso crescimento espiritual, nós não regredimos, nós não retroagimos. Então, Lúcifer, a tradução correta é da luz, veio da luz, aquele que veio da luz. Então, não existe essa coisa, doutrina dos anjos decaídos. O que ele está dizendo é assim, a Terra recebeu espíritos exilados? Sim, os capelinos estavam muito mais evoluídos do que aqueles seres ainda recém-saídos do mundo primitivo. Os capelinos não chegaram na Terra com corpo humano. Eles vieram, sim, espírito, mas com o conhecimento que eles já detinham,
eles então aperfeiçoaram os corpos físicos que o espírito iria então agir. Enquanto eles faziam as devidas reparações morais que eles tinham com Capela, eles também, interagindo, faziam avançar os espíritos que aqui se encontravam, bem como o seu conhecimento de tecnologia, ciência e desenvolvimento, fazia também avançar os espíritos que aqui se encontravam, aqueles conhecidos, vamos assim dizer, como os primeiros habitantes do nosso globo. A Gênese mosaica fala que a Gênese bíblica não deve ser simplesmente rejeitada, e sim estudada como sendo a história da infância dos povos. Em suas alegorias, há muitos ensinamentos velados, cujo sentido oculto deve ser pesquisado. Por outro lado, devem ser submetidos à razão e à ciência, apontando-lhes o erro. Se hoje nós podemos contar a história da humanidade, a história do ser humano, da vida, é através da Bíblia. Não tem como contar a história da humanidade e do mundo se não for através da Bíblia. Então, nós devemos deixar de criticar muitas vezes as outras religiões, e principalmente a Igreja Romana, porque eles, mesmo com todo egoísmo e orgulho seus interesses, eles preservaram muito conteúdo para que a ciência hoje tenha acesso e possa compreender muito desses acontecimentos. Nem tudo está errado, é simplesmente uma questão de interpretação. Quer ver só? Lá diz assim, a Gênese mosaica diz que Deus pegou o barro e dali fez, então, o homem. E daí depois soprou e daí deu vida, surgiu o primeiro homem. Tá errado? Não, não tá. É preciso interpretar. O que é o barro, se não a terra? O que é o barro, se não o corpo físico, o corpo material, feito dos elementos que compõem o planeta? O que é o sopro? Quando Deus soprou? O sopro é o espírito. O espírito vem de Deus. Então, a terra fornece o corpo físico, o corpo material, o veículo, a ferramenta, o instrumento. O sopro divino é o espírito criado à imagem e semelhança. Então, se quando Deus sopra, é o espírito dando vida à matéria. Agora, mas por que Moisés então não fala assim? É querer muito que Moisés, à sua época, pudesse falar tudo isso numa linguagem como hoje nós temos acesso. Adão personifica a humanidade. Sua falta, a fraqueza do homem. Então, Adão representa toda a humanidade. A sua falta, o seu erro, a fraqueza do homem, dominado pelos instintos materiais. A árvore da vida, que não é a maçã, é o emblema da consciência, o bem e o mal, vicissitudes, conquistas morais. Então, a árvore da vida é o emblema, é a consciência, é o nosso livre-arbítrio em ação. O fruto da árvore, que não é a maçã, é o objeto dos desejos materiais do homem. A maçã representa tudo aquilo, os bens materiais, seja poder, seja autoridade, seja ouro, seja prata, tudo aquilo que é matéria, tudo aquilo, a cupidez, a ganância, a promiscuidade, tudo isso está aqui nesse fruto da árvore. O objeto por isso que fala, comer desse fruto é sucumbir à tentação. São quando todos nós resvalamos pelos abismos inferiores, dos prazeres e das satisfações. Enquanto deveríamos nos concentrar em nossa vida espiritual, que é eterna, que é para todo sempre, muitas vezes nós estamos valorizando aquilo que é temporário.
o jardim das delícias ou o paraíso, a sedução no seio dos prazeres materiais. São, então, essas satisfações momentâneas, esse sorriso fácil e passageiro, aquilo que é ilusório, uma utopia dentro da nossa existência. A morte é o aviso das consequências físicas e morais. A morte, para o espírito, não existe, pois o espírito é imortal. Mas a morte representa mudança de plano, prestação de contas, a cada um segundo as suas obras, como diz Tiago em sua carta. E a serpente? A serpente, sim, ela representa a astúcia dos maus conselhos. E quantos de nós não nos servimos? Muitas vezes nós nos reportamos a este, a esta, aquele, que é isso? E muitas vezes nós queremos o quê? Nós queremos alguém que vá avaliar os nossos atos. Nós queremos alguém que venha corroborar aquilo que nós estamos querendo fazer. Se der certo, o mérito é nosso. Se der errado, foi porque fulano falou para mim fazer. É esse o sentido da serpente. A criação do homem, através do limo da terra, o barro, tem o seu acerto, no sentido de que o corpo do homem deriva dos elementos inorgânicos, enquanto que a formação da mulher, através de uma costela, deve ser entendida como uma alegoria, mostrando a identidade perante o homem e perante a Deus. Quando se fala de costela, que é difícil para as criaturas, costela é porque está do lado, é semelhante, não está acima para não ser superior, não está abaixo para não ser inferior, ou como algumas denominações religiosas dizem, não está acima da cabeça para não mandar, não está sob os pés para não ser mandado. Não, o simbolismo da costela é porque é para olhar olho no olho, é a mesma situação. Ora nós vamos estar no feminino, ora no masculino. É igualdade de gênero, é igualdade espiritual a partir da criação, pois o espírito, todo esse gênero, ele é de acordo com as nossas necessidades. É esse o sentido da costela. Agora, como que nós vamos falar isso para quem não estuda a codificação, que não sabe da existência de uma vida depois da vida, que não sabe que a inteligência suprema não é um velhinho e que o céu e o inferno são apenas regiões conscienciais, que a serpente que falou não é um réptil, que a maçã não é uma fruta, que o paraíso não é a estação do metrô ou Ibirapuera. É preciso nós compreendermos para que possamos melhor educar. Com relação ao episódio do assassinato de Abel por Caim, em que este foi se estabelecer a leste do Éden e passou a construir uma cidade, teve mulher e filho. Conclui-se que Adão não é nem o primeiro, nem o único pai do gênero humano. A própria Bíblia fala isso, né? E qualquer coisa, é só acessar o programa Pinga Fogo, lá, quando o Chico participou em 1971 na TV Tupi, ele dá uma resposta bem clara. Mas o próprio Herculano Pires também, ele nos explica, tá? Se Abel, que assassinou Caim ali pelo seu livre-arbítrio, ele sabia, tanto é que fez as escondidas. Por que que ele matou, assassinou às escondidas e não à luz de todos? Então sabia, tinha noção de certo e errado, do que podia e não podia. E após o assassinato, ele não casa com Sete e vai constituir a sua família? Então, essa ideia de que Adão e Eva são os pais de todos nós somos irmãos, porque somos todos filhos de Adão, é totalmente incoerente. Adão e Eva representam simplesmente uma raça, nada mais do que isso. Através dos conhecimentos trazidos pelo Espiritismo,
a alma criada, simples e ignorante, sua união com o corpo, sua marcha na escala do progresso através de reencarnações e dos mundos, surpreende, então, a bondade e justiça do Criador. Quando nós olhamos para a nossa existência, desde lá, o mineral, até hoje, nós aqui, aprendizes do Evangelho a caminho da luz, nós vamos ver quantos milhões de anos nós estamos nesse desenvolvimento. Se o planeta Terra existe há 4 bilhões e 500 milhões de anos, se a vida na Terra começa com 4 milhões e 500 mil anos, imagine quanto tempo nós estamos caminhando para chegar hoje no que somos. Isso chama-se misericórdia divina. E desde o momento em que chegamos a este planeta bendito, estamos sim sob a orientação de Jesus, não só o nosso guia e modelo, mas o idealizador. Ele, o criador, aqui co-criador deste planeta, que sabe das nossas necessidades, sempre nos oferecendo o trabalho digno para evoluirmos moral e espiritualmente. Enquanto eu tomo água, alguma pergunta? Então, vamos embora. Bora lá. Mas vamos chegar agora no capítulo. Agora vai ficando mais fácil, tá? Porque a partir do capítulo 13, a Gênese é um dos capítulos talvez mais importantes, porque ela explica os milagres. E aquilo, explicar os milagres e as curas de Jesus sem mediunidade, sem reencarnação, sem conhecimento da lei de causa e efeito, não se explica. Então, o milagre, ele é algo inexplicável, mas perfeitamente explicável a partir de conhecermos as leis naturais que regem o universo. Nós ainda desconhecemos muitas delas, tanto que temos apenas e fazemos usos dos 5 sentidos. Como o próprio Alexandre diz no livro Missionários da Luz, quando nós compreendermos toda a complexidade que é o corpo humano, as doenças terrenas, as doenças do físico, todas elas desaparecerão. Os milagres, no sentido teológico, significa coisa admirável, algo extraordinário, surpreendente, um ato do poder divino contrário às leis da natureza conhecida. Às vezes, quando a criatura vai fazer lá um concurso ou vestibular e passou aí a semana toda, né, na farra, se divertindo, maratonando série ou assistindo todos os jogos até de condomínio, aí a pessoa vai lá e faz o concurso ou o vestibular e passa. Aí a primeira coisa que nós falamos, nossa, isso foi um milagre. Não, é só para explicar como nós muitas vezes atribuímos palavras a fatos que são perfeitamente compreensíveis, porque a criatura já detinha esse conhecimento, se não desta vida, dessa jornada, de outras. Então, ela fez uso no momento em que precisava. Assim são os milagres. Deus não precisa derrogar as suas leis perfeitas para atender caprichos ou desejos individuais. Nós é que precisamos nos adaptar e nos recolhermos sob as leis divinas para que possamos superar as dificuldades da nossa existência. Para a religião, o milagre tem origem sobrenatural. É inexplicável, insólito, isolado e excepcional. Se uma pessoa estiver aparentemente morta, com vitalidade latente,
e a ciência ou uma ação magnética conseguir reanimá-la, para o leigo ocorre um milagre, mas para pessoas esclarecidas dá-se um fenômeno natural. Não é só em relação a Pedro, a filha de Jairo, ou o filho da viúva de Naim, que estavam em um processo letárgico. Muitas vezes nós vemos acidentes traumáticos, acidentes automobilísticos, mesmo quedas em ambientes de trabalho. As pessoas, às vezes, têm uma parada. E aí, elas não são reanimadas através de instrumentos, através de elementos da ciência e da tecnologia? Ah, então, quem está olhando de fora entende isso como sendo um milagre? Não, é uma ação perfeitamente explicável. Não vamos entrar no mérito da sobrevivência, não vamos entrar no mérito da moratória do prolongamento da vida. Isso aí é outra coisa, mas é perfeitamente explicável. Então, a pessoa não estava morta, tinha ainda uma vitalidade. O espírito estava, sim, ainda ligado ao corpo físico, pois se estivesse realmente morto e desencarnado, nem o próprio Cristo estaria de volta à vida, porque isso seria derrogar a lei divina. Muitos fenômenos foram levados à categoria de milagres, até que a ciência revelou novas leis, restringindo assim o círculo do maravilhoso, que não mais podendo se firmar no domínio da materialidade, refugiou-se no da espiritualidade. As crendices, todo aquele misticismo, todo aquele fanatismo mitológicos, Deus do vento, Deus da caça, Deus do vinho, Deus do amor, Deus da fertilidade, tudo isso foi sendo perfeitamente explicável à medida que a ciência e a tecnologia, o estudo, a compreensão e o entendimento. A cada reencarnação, nós retornamos com maior oportunidade. Nós voltamos com mais conhecimento, nós voltamos melhores preparados. Nós vamos ao mundo espiritual, estudamos, conhecemos, aprendemos como ali fazer. E voltamos ao planeta Terra para colocar em prática e em ação tudo aquilo que nos foi proporcionado pelos incansáveis e abnegados auxiliares do Cristo. À medida que vamos explicando todos esses fatos, mas o trovão, é o Thor quebrando as pedras nas nuvens. O boto vira príncipe. Porque isso... Não, não existe. Existe todo um misticismo. Existe toda uma crença para escravizar. As criaturas têm um medo terrível do inferno e, sabendo das imperfeições, querem facilitar através de permutas e de trocas. Então, é muito mais fácil eu seguir a orientação, eu seguir aquele que já está falando, porque se estiver certo, que bom que eu segui ele. Se ele estiver errado, a culpa de eu errar é dele. Ou seja, nós estamos terceirizando aquilo que é de nossa responsabilidade. O Espiritismo não faz milagres. Sendo o espírito a alma sobrevivente à morte do corpo, sua existência é perfeitamente natural, durante ou após a encarnação. Doutrina espírita explica. Doutrina espírita não é só fé raciocinada. Doutrina espírita é fazer uso da lógica e da razão. Só que nós não podemos ser também tão somente racionais. É preciso sensibilidade, é preciso percepção e, acima de tudo, é preciso amor e caridade. Somos todos iguais, mas somos todos diferentes. Obsessão, por exemplo, não é uma prerrogativa de espiritismo.
Exorcismo existe desde que o mundo é mundo, e o exorcismo nada mais é do que um trabalho de desobsessão. Só que para realizá-lo, precisa-se ter moral. Agora, sabendo que o corpo físico, que do pó vieste, da terra, do barro, ele vai retornar, o que vai sobreviver? O espírito. E se ele vai sobreviver, vai para onde e em que circunstâncias chegará ao mundo espiritual. Isso está na proporção direta da nossa caminhada e dos nossos atos. Como o princípio material e espiritual reagem incessantemente um sobre o outro, formando um conjunto harmonioso, representam duas partes de um todo, tão natural quanto uma e outra. Nós somos essa dualidade. Ora, espírito, que é a nossa essência, que é a nossa verdadeira vida, é a espiritual, mas nós temos a necessidade da matéria. E ainda existem, sim, nos mundos felizes, temos necessidades de corpo material, de acordo com aqueles mundos. Então, em cada circunstância material, o corpo físico é de acordo com a necessidade e a evolução do espírito, o nosso próprio corpo. Homens e mulheres são iguais? O próprio livro dos Espíritos mostra e diz para nós que sim. Então, por que composição diferente? Porque cada um está numa tarefa, cada um está em uma condição. Quem está hoje numa condição feminina, não tem masculino, não tem como engravidar. Então, é só para citar alguma das diferenças. São igual, mas o gênero de vida, as tarefas, a responsabilidade, o comprometimento feito dentro do planejamento reencarnatório é que define o nosso corpo outro, mas sempre tendo em mente essa dualidade espírito e matéria. O Espiritismo, ao demonstrar que o elemento espiritual é uma das forças vivas da natureza, atuando sobre o elemento material, estando também sujeito a leis, faz com que o maravilhoso deixe de ter razão. Pode-se então dizer que passou o tempo dos milagres. Sim, a mulher curvada, obsessão. O pão e a multiplicação dos pães e dos peixes. Sim, caridade, palavra que conforta, alimenta, é amar uns aos outros, é dividir aquilo que nós temos materialmente. Jesus andando sobre as águas. O corpo de Jesus era diferente do nosso. A mulher hemorrágica, sim, magnetismo e eflúvio espiritual através dos fluidos necessários à sua recuperação. Como dissemos, a morte de Lázaro, da filha de Jairo, magnetismo, letargia, retornando à vida. À medida em que nós vamos compreendendo as leis naturais, à medida que nós vamos nos esclarecendo, nós vamos saindo desse maravilhoso e sobrenatural para uma vida prática e racional ao nosso alcance. Por isso, Jesus disse: podemos fazer tudo que ele fez? Sim, um dia, mas não agora, num planeta de provas e expiações. Como os fenômenos espíritas sempre existiram através dos tempos, entraram no domínio do sobrenatural, gerando crenças supersticiosas. Explicados racionalmente, passaram ao domínio do natural. Tem uma casa mal assombrada. Não, tem um espírito que desencarnou e que está apegado ainda à matéria que ali está. Mas aquela pessoa está com encosto, aquela criatura está endemoniada. Não, aquela criatura está sob o domínio fluídico e magnético de uma entidade com conhecimento, fazendo uso da culpa e do remorso, mas que, levado à casa espírita, num tratamento espiritual,
onde o obsessor precisa, sim, de cuidado, de atenção, de acolhimento, tanto quanto o obsidiado. Não existe credor, não existe ali devedor. Existem espíritos em reajuste. Tudo isso a doutrina espírita vai explicando, e nós vamos deixando todas essas permutas e negociatas materiais que ainda atrapalham e escravizam os nossos semelhantes. Atua o Espiritismo no campo da espiritualidade. Demonstra o que é possível, como também o que não é, deixando, entretanto, margem aos conhecimentos reservados ao futuro. O Espiritismo não tem resposta para tudo. Ah, mas por que o Espiritismo fala da homossexualidade? A doutrina espírita só diz o seguinte: o espírito não tem sexo. Ah, mas Jesus disse: amai-vos uns aos outros. Ele não disse amai ao homem, amai à mulher. Não. Então, mas é preciso interpretar, é preciso se colocar e não tratar de acordo com os nossos interesses. Faz Deus milagres? Não sendo necessários os milagres para a glorificação de Deus, nada no universo se produz fora do âmbito das leis gerais. Deus não faz milagres, porque, sendo como são perfeitas as suas leis, não lhe é necessário derrogá-las. Ah, mas fulano pediu um milagre e aconteceu. Não é milagre. Ele mudou, ele fez uma reforma, ele resolveu ali mudar hábitos e costumes, ele vivendo resignadamente, com obediência, com tolerância e com paciência, ele superou, ele conseguiu fazer a reparação e reconciliou-se com a lei divina. Se ele quitou o débito, por que tem que continuar carregando uma caçamba de culpa? Por que tem que continuar carregando o peso nas costas de algo que já está quitado? Se ele não tem mais dívida, ele está livre. É só não contrair novos débitos. Não foi isso que Jesus disse a todos aqueles que o procuraram? Vá, a tua fé te curou. É isso, o erro sendo reparado. E Deus, ele não vai mudar a lei para atender este ou aquele, espírita, católico, umbandista, messiânico ou mórmon. Não, a lei divina, ela é única e imutável. Somos nós que precisamos nos abrigar sobre a lei, e não Deus mudar a sua lei de acordo com os nossos interesses e as nossas conveniências. O sobrenatural e as religiões. As religiões não podem ter como fundamento o sobrenatural, sob pena de verem minadas suas bases, à medida que os fatos tidos como miraculosos recebem uma explicação racional, levando-os do maravilhoso para o domínio do natural. Basta conhecer para melhor discernir. Em lugar de se fazer acreditar em pedras que suam sangue, estátuas que piscam os olhos e derramam lágrimas, o poder de Deus deve ser mostrado na sua infinita sabedoria que tudo preside. Quando diz Kardec, pergunta, onde está escrito a lei divina? A resposta de São Luís, na nossa consciência. Então, nós já trazemos isso inato. Acreditar em tudo isso, nós não podemos criticar. Isso sim, temos que respeitar. Mas nós não temos que fazer uso, divulgar e promover ainda esse estado de ignorância espiritual. Todos os fatos tidos por miraculosos são efeitos naturais, causados por espíritos desencarnados ou encarnados, no uso de sua inteligência e conhecimentos adquiridos. As descobertas da ciência representam a revelação das leis divinas. É preciso observar que o obsessor não é só desencarnado. Tem obsessor encarnado que é mais perverso e cruel do que desencarnado. Então,
essas situações. E os desencarnados são muito mais imperfeitos e ignorantes do que maus. Uma vez esclarecidos e acolhidos, eles compreendem o objetivo e seguem a sua jornada. Então, não tem nada de sobrenatural. Antigamente, havia muitas coisas consideradas como maravilhosas ou sobrenaturais. Algumas delas nem eram fatos reais, mas apenas crendices ou superstições sem fundamento. Todo mundo já salvou a sua mãe, virando o chinelo. Ah, o chinelo de verdade sua mãe vai morrer. Isso era uma crendice? Então, as mães não podem bater nos filhos, porque todos eles, em um momento ou outro, para a mãe não morrer, foi lá e desvirou o chinelo. É uma crendice? É um milagre? É uma superstição? À medida que vamos esclarecendo, tudo isso vai. É apenas um fato. De onde surgiu e como surgiu, ninguém sabe, mas hoje ainda é muito comum. O Saci é uma lenda do nosso folclore. Ah, porque ele faz isso, faz aquilo. O que é? A doutrina espírita explica. Um adolescente, na época da escravidão, então ali passando pelo martírio do tronco, teve a sua perna decepada, e aí ele desencarnou no mundo espiritual. A sua mãe, inconformada, então, num momento de desespero, a espiritualidade permitiu que ele voltasse para consolá-la, se apresentasse. Se ele se apresentasse com as duas pernas, ela não ia conhecê-lo, porque ela viu que quando ele morreu, ele só tinha uma perna. Então, o adolescente apareceu com uma perna só, para mostrar para a mãe que era ele mesmo. Só que ali tinham outras pessoas com vidência, com clarevidência, na própria senzala, na Casa Grande, e que viram o espírito, o perispírito, naquela forma. Daí criou-se essa lenda de o Saci de uma perna. Ah, é isso. Está perfeitamente explicável. Sem o conhecimento do que é o perispírito, nós não teríamos como explicar esse espírito faltando uma perna. Porque nós sabemos que no mundo espiritual, ele não está com uma perna só. Ele está completo, com os dois membros, como foi criado. Os indivíduos de então não tinham condições de dar uma explicação racional para os fenômenos estranhos que aconteciam. Por falta de uma explicação lógica, chamaram-nos de milagres. Assim, em termos religiosos, o milagre passou a ser entendido como algo que não deve ser questionado, bastando apenas acreditar nele por meio da fé. Eu relutei um pouquinho para colocar essa da Virgem de Fátima, tá? Mas vamos lá. É um milagre? Tá. São dois jovens, né? Que sejam aí as três crianças. Primeiro, crianças estão ainda em formação, órgãos em desenvolvimento, e nós sabemos que as crianças estão muito mais no mundo espiritual do que aqui. Qualquer espírito de luz, espírito evoluído que se apresentasse-se a eles, eles iam identificar de acordo com suas crenças, de acordo com aquilo que eles estavam sendo criados e orientados pelos seus genitores. Então, eles dizem que era Maria de Nazaré, eles dizem que era a Virgem. Tá, mas quem mais viu além deles? Era uma criança de 11, uma de 9 e uma de 7 anos. O menino chamava Jacinto. As duas outras meninas não lembro assim de imediato. Mas o que foi? Ah, mas confessou para eles 3 segredos. Não existe como que um espírito de luz vai confiar a 3 espíritos em fase infantil segredos de importância universal. Não tem como tudo isso pode ser acontecido. Então, sim, respeitamos a crença, respeitamos toda essa aglomeração, todo esse devotamento, mas daí a acreditar
em tudo aquilo que ali está em volta, que o que gerou todo esse milagre, aí nós estaríamos indo contra tudo aquilo que nós aprendemos. Sim, Deus usa as criaturas para auxiliar as criaturas. Nós devemos respeitar todos os credos, todas as religiões e mesmo o estado de ignorância representando desconhecimento dos nossos irmãos, mas não podemos compactuar para que isso possa ser novamente disseminado entre as criaturas. E assim a gente chega ao final do nosso estudo dos capítulos propostos para a nossa noite de hoje. Sim, é apenas um apanhado, é apenas um resumo de cada um dos capítulos, que são, sim, bem extensos, alguns têm conteúdos que exigem um pouquinho mais de paciência para que nós possamos compreender. Ninguém vai virar agrônomo, nenhum de nós vai virar aqui geólogo, mas precisamos saber o que é um terremoto, o que é um vulcão, o que gera as consequências, o que foi a causa, o que será o efeito. Tudo isso nós vamos vendo. O que é a diferença de mineral para vegetal, animal, como isso se processa, o que seria um espírito, perispírito para todos nós, e chegamos até mesmo aos milagres, perfeitamente explicáveis. E na próxima semana, nós vamos fazer o encerramento desse resumo com o estudo número 3 do livro do Gênesis, falando dos capítulos restantes dentro daquilo que o nosso programa de estudo foi elaborado. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.